Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, nesse vídeo eu vou explicar de uma forma bem resumida sobre cálculo de relação de moto. Primeiramente, quando alguém fala para você sobre uma relação curta ou uma relação longa, sobre uma CRF 230 de trilha ter que ter uma relação curta ou uma moto estradeira ter que ter uma relação longa, o que que ela quer dizer com isso? Bom, primeiramente, você tem aqui os componentes da corrente, coroa, corrente e pinhão. A coroa e o pinhão têm dentes. A coroa tem um número de dentes e o pinhão tem um número menor de dentes. O cálculo de relação é simplesmente a divisão do número da coroa pelo número do pinhão. Ou seja, vamos aqui a um exemplo. Você tem uma CGzinha Titan com uma relação 43/16 original. Tá. Se você dividir esse número 43 por 16, que é o número de dentes da coroa dividido pelo número de dentes do pinhão, você vai ter 2,69. Tá, o que que é esse número? O que que eu faço com ele? Esse número aqui é de mera comparação, só para você ter uma noção só. O que que eu faço para encurtar ou alongar uma relação? Bom, numa relação aqui, se você quiser que a sua moto fique mais forte de saída só que tenha menos final, que é o caso de moto de trilha, você tem duas opções. Ou você aumenta o número de dentes da coroa, ou diminui os do pinhão. Você, por exemplo, você tem um número de 43/16, você quer encurtar. No exemplo aqui que eu coloquei uma relação curta, você pode simplesmente colocar um pinhão de dois dentes a menos, que ele vai dar um efeito mais curto. Mas como que eu sei que aqui nesse cálculo ela é mais curta? Que depois do número que você achou desse 269 aqui, o número novo tem que ser maior. Quanto maior o número, mais curta a relação. Quanto menor o número, mais longa a relação. Tá, mas e se eu quiser alongar a relação da minha moto? Eu não ligo muito para perder muito torque, mas eu quero uma velocidade final melhor. Tá, você tem duas opções também, que são exatamente o contrário de encurtar a relação. Você pode aumentar o número de dentes do pinhão ou diminuir o número de dentes da coroa. Ou os dois, tanto faz. Você pode, fica ao seu critério, de acordo com a sua proposta. Uma pequena observação que você tem que saber. No caso de você encurtar uma relação, o efeito que você vai causar na relação é, se você aumenta um dente no pinhão, se você diminui um dente no pinhão, é o mesmo efeito de você colocar uma coroa de três dentes a mais. E se você quiser alongar uma relação, se você colocar uma coroa de três dentes a menos, é exatamente o mesmo efeito de colocar um pinhão de dente a mais. Tá, mas qual que seria melhor? Qual que você recomendaria para você encurtar ou aumentar uma relação? Bom, se você tem uma moto e você quer mexer na relação dela, eu sugiro que você mexa primeiro no pinhão. Primeiro, porque ele é mais barato do que a coroa. O pinhão aí, dos melhorzinhos aí, custa coisa de R$ 20, 25. Eu já vi pinhão da Krypton vendendo por 5, 10, depende muito. E uma coroa custa R$ 50, 60, depende muito da moto. Então, o que eu sugiro é você aumentando aos poucos, ou diminuindo aos poucos, dependendo. Então, o pinhão seria um ótimo ponto de partida, tá? Então, voltando aqui para o exemplo, você fez esses calculinhos. Eu quero colocar na minha Titan uma relação mais curta. Você comprou um peão de 14 dentes. O peão dela de 16, você colocou um de 14. Você vai fazer o cálculo, 43 por 14 vai dar um número maior do que 269. Ah, mas eu quero, sei lá, colocar uma relação mais longa, porque eu quero que eu viajo muito e tal, e eu quero que ela tenha uma velocidade cruzeiro melhor. Bom, aí suponhamos que você colocou um peão maior do que o original. 16 dentes, você colocou um peão de 17. Você vai perceber que na divisão vai dar um número menor do que o do original. Esse é sempre que você tem que lembrar. Quanto maior o número, você vai ter mais torque, só que menos velocidade final. Se o número é menor, você vai ter menos torque e mais final. O número maior significa relação curta e o menor significa relação mais longa. E uma recomendação que eu acho válida dar é que assim, você tem que ver o propósito da sua moto, você tem que ver o propósito
do que você faz com ela. Se você só anda na cidade e raramente pega a rodovia ou gosta de pegar uma trilha, dependendo se você tiver uma moto alta, eu sugiro que você deixe a relação original, se ela for boa, ou então encurte um pouco. Se você quer uma moto esperta de saída, você quer uma moto bem fácil de manejar e boa de saída nos faróis, uma relação curta é uma boa pedida. Só que, se você quiser uma relação mais longa, para você fazer pra você fazer várias viagens, se você é daqueles caras que pegam 200, 300 quilômetros de estrada, eu sugiro você aumentar um pouco a relação. Porque assim, a moto vai ficar um pouco mais fraca, mas ela vai se manter um pouco mais, numa velocidade um pouco mais agradável do que simplesmente ficar na pista da direita ou nos seus 80 por hora no máximo. E, bom, esse foi o vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, deixa um comentário aí embaixo que eu respondo. Muito obrigado.